Olá pessoal, hoje é dia de mais um Lança na Copa e desta vez eu vou falar sobre a Copa de 1950, a primeira no Brasil e famosa pelo Maracanaço. E já deixo uma perguntinha para vocês. Vocês sabem quantos dias faltavam para a Copa começar quando o Maracanã, construído especialmente para o Mundial do Brasil, terminou a sua construção e foi inaugurado? Um mês, uma quinzena, 10 dias ou uma semana? O Maracanã foi inaugurado antes mesmo de estar 100% completo, uma semana antes do início da Copa de 50. Foi um amistoso entre a seleção do Rio e a seleção de São Paulo. A seleção de São Paulo ganhou por 3-1, mas o primeiro gol foi feito pelos cariocas, marcado por Didi, o próprio, o genial jogador que acabou sendo bicampeão do mundo em 58 e 62. A Copa de 50 foi marcada por muitas desistências. A Argentina, que estava num atrito com o Brasil, resolveu não vir para a Copa do Mundo. Ao mesmo tempo, muitas seleções europeias acharam por bem não vir disputar o Mundial, que foi logo depois da Segunda Guerra Mundial. Com isso, a Espanha declinou, a França, a seleção de Portugal, a seleção da Turquia também. E por causa desse mundo de seleções que, na última hora, resolveram não vir à Copa do Mundo, o Mundial do Brasil teve uma peculiaridade. Existiam grupos com 4, 3 e até 2 seleções. O Uruguai, por exemplo, na primeira fase jogou uma partida só, contra uma mosca morta, que vinha muito mal, que era a Bolívia, ganhou de 8-0 e se classificou para a fase final. Já o Brasil teve uma dificuldade um pouco maior. Depois de uma boa vitória por 4-0 na estreia contra a seleção do México, empatou com a Suíça e precisava ganhar da Iugoslávia para conseguir a sua classificação para a fase final. Quase não conseguiu. Venceu por 2-0, mais gols no segundo tempo. Zizinho, que era jogador do Bangu, fez o segundo gol na reta final da partida. E aí, com essa vitória, o Brasil conseguiu ir para a fase final. Na fase final, jogou o futebol que encantou todo mundo. Porque vamos considerar, o empate com a Suíça em São Paulo, no Pacaembu, o Brasil foi muito vaiado. Começou a ser aplaudido no Rio, nesse 2-0 contra a Iugoslávia. E depois, quando ganhou de goleada, tanto da Espanha quanto da Suécia. 6-1 na Espanha, 7-1 na Suécia. Parecia que tudo estava indicando o Brasil como campeão mundial. Mas tudo mesmo, porque o Uruguai, que tinha goleado a equipe da Bolívia na primeira fase, penou demais quando jogou contra a Espanha e a Suécia. Um empatou, o outro uma vitóriazinha apertada por 3-2. O Brasil precisava simplesmente conseguir um empate na última partida para ser campeão mundial. Tudo indicava isso, os jornais da época já declaravam o Brasil campeão. Teve um jornal que botou o pôster antecipadamente. O Brasil tinha o apoio de uma multidão no Maracanã, quase 200 mil pessoas, para melhorar a situação. Saiu na frente no primeiro tempo, mas aí tomou a virada. Um gol do Chafino e o gol do Gija, e o Uruguai acabou sendo campeão. Foi uma grande pena, porque a seleção brasileira é uma seleção muito forte. Uma seleção que tinha como base o Vasco, que era o melhor time da época, bicampeão carioca, campeão do Sul-Americano de 1948 e que cedeu 9 jogadores para aquela seleção, sendo 8 deles titulares. O time base era esse: Barbosa, goleiro do Vasco, os defensores Augusto Eli do Vasco e Juvenal do Flamengo, no meio de campo o vascaíno Danilo e o flamenguista Bigode na criação, e a turma lá no ataque, já que o ataque na época era formado por 5 jogadores pelo menos. Ademir Marques Menezes, que foi o artilheiro da Copa, e 6 jogadores que revezavam-se em 4 vagas ofensivas: Friaça, do São Paulo, Zizinho, do Bangu, Mané e Chico, do Vasco, Jair, do Palmeiras e o corintiano Baltazar. Então é isso, pessoal. Não deixe de se inscrever no nosso canal e deixe também o seu like e comentário sobre o programa. Até o próximo Lança na Copa.